Essa daqui, então, hoje é o dia 3/11. Sala, então, de videoconferência, tira dúvidas aí antes da prova. Então, hoje é uma sala de aula invertida um pouquinho diferente, onde eu vou basicamente explicar para vocês como é a prova, né? Alguma pessoa não está ouvindo? Tá. Mais alguém não está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Tá, beleza. Então não é que o problema. Gustavo ali, bom dia. Então, pessoal, alguma dúvida antes da gente dar uma olhadinha ali na prova em si? Tranquilo? Então, vamos direto ao ponto. Então, hoje a gente chamei de prova, mas nosso teste 2, então nossa 10ª semana, do dia 3 de novembro. Então, aqui tem uma recomendação, segue basicamente as mesmas do teste anterior. O teste é individual, então o objetivo é avaliar o quanto cada aluno aprendeu sobre o conteúdo estudado até aqui. Então, não é para consultar o colega, é para vocês se testarem, por isso que eu chamo de teste, para vocês testarem quanto absorveram no conteúdo, né? Então, se vocês fazerem individualmente, vocês sabem quanto aprenderam. Se tiver compartilhamento, confunde, e confunde também a mim. Eu acho que estão sabendo mais do que de fato estão, né? 2. Então, as questões do teste são apresentadas no link teste 2, método simplex, então esse próprio link aqui. E as respostas às questões devem ser colocadas nesse mesmo link. Então, essa etapa é como uma prova online. Então, a gente vai colocar ali, vocês vão fazer a prova, é a mesma questão, mesma estrutura da prova passada, né? Do teste passado. Então, vocês vão ter a questão, vai ter um espaço para colocar a resposta e coloquem ali. Eu vou pedir também para vocês. A gente eu tava preocupado mais cedo. Deu 8h30, não tinha ninguém aqui. Mas começou a encher a sala. Minha segurança tá tão tranquila assim. Então, também nesse teste, eu vou pedir para vocês, a maior parte das questões aqui, vocês façam desenvolvimento. Depois digitalizem o papel e me enviem. Então, essa digitalização aqui na resolução das questões do teste. Então, quem não cumpriu o item 13 e 4, então quem não fizer a prova, então, ou seja, a resposta quando correta, as questões só contarão como ponto se o aluno entregar a resolução no link resolução da prova. Então, caso a resposta esteja correta, mas não tenha sido entregue a sua resolução, a nota para a questão será 0. Então, eu corrigi essa semana que passou a prova escrita de vocês, o teste 1, e vi que só teve um caso desse tipo, que colocou uma resposta sem a explicação. Então, vejo que vocês estão bem. O que é diferente nessa daqui, talvez não tenha explicitado isso no primeiro teste, é que é permitido consultar o material. Então, vocês podem consultar. Eu fiz uma prova pensando nisso. E 6, então, no ensino online, o aluno é ainda mais responsável pela sua aprendizagem, então faça o teste com maturidade e sabedoria, e aí eu desejo de um bom teste para vocês. Que mais, pessoal? Dúvidas até aí? Tudo tranquilo? 9 participantes. Vamos dar uma olhadinha ali nas questões. Vocês provavelmente já devem ter clicado aqui. Então, tem lá esse botão, tentar responder o questionário. Então, eu tiraria o tentar e botaria responder. E aqui vocês têm, então, várias questões, não vai estar na mesma ordem de vocês. Então, para mim, a primeira questão aqui apareceu essa daqui. É uma questão talvez mais trabalhosa, assim. Eu deixaria ela por último. Quando eu fiz essa questão aqui, eu deixei ela por último. Porque... Professor, não está compartilhando a tela. Boa pergunta. Alguém salvou a lavoura.
Valeu, Rafa. Como eu tô gravando o vídeo aqui, eu já tô na minha cabeça que tô compartilhando. Então vamos voltar ali para. Agora vocês estão vendo a minha tela, né? Então, quanto tempo teremos? Então, hoje, em vez de deixar um dia só para vocês, deixei 2 dias. Então, vocês têm até amanhã, nas 23h59, para entregar a prova. Também é uma prova com 7 questões, então, na verdade, 6 questões, 2 a menos, não, 3 a menos do que no último teste. E é menos trabalhosa, porque, enfim, vocês vão ter que fazer só 2 gráficos, que são bem mais simples que da prova anterior. Então, o que vai exigir essa prova de vocês é um pouquinho mais o raciocínio ali. Então, vocês vão ter que, talvez, pesquisar um pouquinho da matéria de vocês, entender bem a questão, interpretar ela. Então, esse é o desafio de vocês, né? Vocês têm tempo para isso. Mas, como eu disse no teste passado, comece a fazer cedo, não deixe para fazer lá às 8 da noite de amanhã. Aí vai apertar. E aí, como essa vez eu já dei a extensão do prazo, eu não vou estender mais. Então, já tá feita a extensão. Então, voltando agora, assim, vocês conseguem me ver a minha prova. Então, eu iniciei ali o teste. Então, só vamos voltar ali para vocês acompanharem a tela, não ficar nenhuma dúvida. Então, a gente estava em teste 2, semana 10. Eu cliquei aqui em teste no método Simplex. Após eu concluir a prova e digitalizar todas as resoluções no papel, eu vou clicar na resolução das questões e enviar ali esse PDF. Então, clicando em teste 2, método Simplex, a gente vai para essa parte aqui. Ter então continuar a última tentativa, então isso é bacana também caso porventura caia a internet de vocês ou vocês fiquem muito tempo numa questão e não carregue a questão, vocês podem voltar da última tentativa, né? Então aqui no caso eu estou continuando a última tentativa. Isso é bom saber para aliviar um pouco a tensão de vocês, né? Acredito que vocês já saibam. Então, para mim ver essa questão longa aqui, eu recomendaria vocês deixarem ela por último para quando os motores já estiverem bem aquecidos, né? Essa aqui é uma questão que eu coloquei propositalmente para vocês. Vocês devem estar pensando, poxa, professor, botou essa questão? Sim, porque eu vi que foi uma das que vocês tiveram dificuldade para entender ela, e eu estou dando aqui um tipo de problema de programação linear, e eu estou dando aqui a oportunidade de vocês verem ela mais uma vez, de uma forma um pouquinho diferente, num contexto de repente mais atraente. E aí, na verdade, as respostas já estão aqui, você não tem que fazer o tableau, não se assusta, nem tem que modelar. O que você tem que fazer é interpretar o resultado e verificar se as questões são corretas ou não, né? Então, nesses casos aqui onde tem essas caixinhas chamada Radio Box, vocês vão clicar ali naquelas que vocês julgarem como corretas, né? Então, é uma questão que apresenta um contexto que vocês têm que definir quantas pessoas trabalham, quantos funcionários devem trabalhar no restaurante, de modo a minimizar o número total de funcionários nesse restaurante e, ao mesmo tempo, atender a necessidade de funcionários. Eu que elaborei ela, modestamente achei ela num contexto bem envolvente e bem contextualizado no que vocês podem fazer. De repente, agora mesmo, nesse semestre, ou final do semestre, até mesmo como uma espécie de consultoria. Enfim, é para ser uma questão bem prática, mas que ela exige vocês então terem uma interpretação, exige interpretação de vocês, né? Ou seja, já tem que estar com os motores aquecidos. A segunda questão, então, lembrando que elas são aleatórias, não necessariamente vai aparecer na mesma ordem de vocês. Essa é uma questão simples, então eu classificaria ela como uma fácil. É para vocês resolverem pelo método Simplex esse probleminha aqui. Então, o que eu peço para vocês colocarem como resposta? Então, no questionário A, insira o valor DZ para a solução ótima, ou seja,
a resposta que eu quero aqui é o valor z. Então, esse z aqui que atenda essas restrições, né? Que valor é esse? Então, vocês colocam aqui. E no papel que será digitalizado, então vocês apresentem a resolução do problema através dos tablôs. Então vocês montem os tablôs, o formato padrão. Então utilize a resolução gráfica para conferir a sua resposta final e indique no gráfico as soluções de cada tablô. Então, por exemplo, o primeiro tablô inicia com um ponto na origem. Então esse ponto poderia ser denominado ponto A, por exemplo. Então, a origem do gráfico, pois tanto x1 quanto x2 são variáveis não básicas, seus valores são iguais a zero. Então, na verdade, essa questão vai para vocês resolverem pelos dois métodos, primeiramente pelo simplex e depois pelo método gráfico ali, para vocês verificarem por vocês mesmos se a resposta está correta. Então, é uma questão tranquila ali, dá um trabalhinho porque tem que fazer o gráfico na mão, mas ao mesmo tempo fazendo o gráfico é garantido que vocês conseguem acertar a questão ou ter mais segurança na resposta de vocês. Né? Tranquilo? Perguntas até aí? Vamos para a seguinte questão. Então a seguinte questão é o mesmo modo da anterior. Enquanto o anterior era uma minimização, aqui eu tenho um caso de maximização. Então, preste atenção nos detalhes. Esse é um ponto importante. Aqui o que eu quero que vocês coloquem como resposta é o valor z para a solução ótima. E no papel, sim, apresentar os tablôs, a resolução de vocês e também o gráfico, onde é que cada ponto do tablô ali nas variáveis se encontra no gráfico. Né? E aqui eu dou uma dica a mais, então, que é para utilizar frações para realizar as operações lineares. Então, eu sei que vocês estão acostumados a trabalhar com calculadora, com valores, com vírgulas ali. Nas operações lineares é mais fácil trabalhar com fração. Por que eu digo isso? Porque com fração evita o problema do arredondamento. Deu até aquilo 0,01. Enquanto que na verdade aquilo ali seria um zero se eu trabalhasse com fração. Então por isso a minha dica é trabalhar com fração. Tranquilo? Dúvidas, pessoal? Então mesmo modelo da questão anterior. Vamos para a próxima. Só 6 questõezinhas. Então, essa é uma questão aqui já que envolve um pouco mais de interpretação. Então ele apresenta um tablô, um quadro ou tabela. Então a nomenclatura ela varia. Eu procurei, então como a gente tem aí na internet vários modos, né, eu procurei manter o tipo de tablô o mesmo que é apresentado na apostila. Então, da mesma forma que a apostila que a gente está usando nessa disciplina apresenta o tablô. No caso, como ela chama tabela, ou também é chamado de quadro. Então, esse tablô aqui a seguir indica uma resolução do processo de resolução de um problema de programação linear. E a partir dos dados fornecidos, avalie as afirmações a seguir e marque apenas as asserções corretas. Então vai ter uma série de afirmações aqui, vocês vão marcar somente se elas estiverem corretas. Né? Então, por exemplo, a primeira, a solução apresentada pelo quadro é ótima. É ótima? Enfim, como é que eu posso saber se é ou não? Então, aí vai entrar o estudo de vocês. Em cada uma dessas afirmações, vocês vão verificar se ela é verdadeira ou não. Tranquilo? Essa é uma questão, então, que ela envolve um grau de dificuldade maior que a anterior, as duas anteriores. Mas vamos com calma, eu tenho certeza que vocês conseguem fazer ela bem. Talvez se tiverem um pouquinho de dificuldade inicial, façam outras primeiro. Essa aqui é uma questão que eu tenho certeza que vocês vão se dar bem nela. Ela é um pouquinho trabalhosa, ela é semelhante à primeira questão da lista 4. E ela vale 2 pontos, é a única que vale o dobro de pontos das anteriores, de todas as outras questões. Então, por quê? Então, ela pede para vocês fazerem a modelagem e a resolução de um probleminha.
Então, qual que é o problema? Então, uma empresa fabricante de móveis de escritórios trabalha com 3 modelos principais: executivo, disruptivo e criativo, representadas pelas variáveis x1, x2 e x3, respectivamente. A produção é semanal e deve-se determinar a quantidade de cada modelo a ser produzido. As margens unitárias de lucro são, respectivamente, R$ 28 e R$ 3. E os 3 conjuntos utilizam as 3 principais seções da fábrica, denominadas corte, pintura e modelagem, conforme a tabela apresentada abaixo. Então, por exemplo, uma unidade do modelo executivo demanda 4 horas de corte, 4 horas de pintura e 3 horas de montagem. Então, esse executivo aqui, eu vou ter uma unidade de móvel que levou esses 4 e 3 horas para ser feitas. O modelo disruptivo não precisa de corte, vai direto para a pintura e depois para a montagem. Uma unidade do modelo criativo leva uma hora de corte e 2 de pintura e não precisa montagem. As horas totais disponíveis que eu tenho para corte são 240 horas, para pintura 320 e para montagem 480. Então, sabendo que a empresa deseja maximizar o seu lucro semanal, primeiro, monte um modelo de programação linear que permita atingir esse objetivo. Então, o primeiro passo é vocês fazerem uma modelagem, assim como vocês fizeram lá no teste 1. Então, após montar um modelo, resolvam através do método simplex. Por que não gráfico, né? Então, porque a gente tem 3 variáveis. Então, a gente sabe que com 3 variáveis o gráfico não nos ajuda tanto. Então, a gente resolve pelo simplex. Então, quero que vocês, nesse item 2, apresentem lá os tablôs, a evolução da resolução via simplex. E 3, por fim, identifique a solução ótima para o problema. E aí existe um quarto ponto, que é explique a solução ótima dentro do contexto do problema. Então, quero que vocês identifiquem aquela solução, vejam o valor Z, vejam o valor das variáveis, vejam também as variáveis de folga, que valores que elas assumiram, e tentem entender aquilo ali, essa resposta no contexto. Imaginem se vocês estão trabalhando nessa fábrica. E aí colocaram, modelaram esse problema, tiveram resultados, e agora vocês estão olhando para o resultado e pensam, o que eu posso fazer com ele? Então aqui eu sugiro, lembre-se então de falar sobre as variáveis de folga e seu impacto na produção. Aproveite o espaço para entender a resposta do problema e suas possibilidades oferecidas. Quando eu falo possibilidades oferecidas, é que quando tenho uma resposta de otimização, eu vou ter também lá os valores da folga, eu vou identificar os setores que estão com folga, os setores que estão sem folga, que tem, por exemplo, excesso de horas ou estão faltando horas. O que eu poderia fazer com essas horas, por exemplo? E aí, então, o que eu vou exigir de vocês nessa resposta? Então, quero que os itens 1 e 3 apareçam no papel digitalizados, mas o que eu vou querer que vocês façam é escrever aqui, então, o texto explicativo do item 4, ou seja, vocês têm que percorrer todos os outros itens, e o que eu quero aqui é uma redação, então uma explicação ali do entendimento de vocês dessa resposta final, né? Interpretando uma resposta final dentro do contexto da empresa. Quantas linhas, professor? Pode ser 2? Olha, pode ser, mas eu esperava um pouquinho mais. Assim. Então, entendam, olhem o tablô, o resultado final. Estão em dúvida sobre o que falar? Bom, deem uma olhadinha, de repente, na apostila, vejam o que dá para interpretar daquele tablô final. Essa é uma questão, então, para vocês mostrarem o que aprenderam com essa disciplina, aprenderem com essa própria questão. Digamos, a questão mais livre que vocês têm aqui é aquela que vocês podem mostrar o quanto vocês avançaram. É demais dizer, então, também que essa questão é que ela cada um tem o seu texto, e cada um vai ter sua interpretação. Isso que eu espero ver na hora de corrigir a prova. Tranquilo, pessoal, dúvida nessa questão. Então, só vejo lá o Oba da Silva, esse menino.
E por fim, então, a gente tem uma última questão, também semelhante à nossa lista 5, que é para classificar tablôs. Então, considere os tablôs, quadros a seguir, todos eles são tablôs do simplex de problemas de programação linear de maximização. Identifique qual é o tipo do problema e no papel justifique a resposta da escolha. Então aqui vocês vão ter diferentes problemas e vocês vão escolher se é uma solução ótima alternativa, uma solução ótima, uma solução ilimitada ou uma solução degenerada. Então, como vocês vão fazer isso? Vão investigando aqui esse tablô. Algumas vezes vocês vão ter que avançar ele um pouco mais, então ver quem entra, quem sai na base. Então, no momento que vocês forem investigar mais, vocês colocam no papel. E aí, isso daí vai justificar a resposta de vocês. Então, essa aqui pode dar um pouquinho mais de trabalho ali para vocês resolverem. Mas também, se vocês forem olhar e baterem o olho, um pouquinho mais de prática, vocês conseguem resolvê-la numa certa velocidade. E é isso, pessoal. Essa é o nosso teste 2. Dúvidas aí? Tranquilo? Então, Gustavo, ali dá pra ver a única reação ali. Um meio sorriso, assim, tipo, tranquilo, naquelas, assim. Mas é isso, pessoal. Então, fico aí à disposição de alguma possível dúvida do teste. Vocês veem que ele é um testezinho um pouquinho diferente do anterior. Então, ele exige um pouquinho mais de vocês do entendimento, ali, um pouquinho de interpretação. Que é justamente que vai exigir de vocês quando forem para a prática, para resolver problemas de verdade. E é isso aí, então. Silvio ele falou tudo, então obrigado e boa prova a todos. E é isso, pessoal, da minha parte é isso. Não vou tomar mais tempo de vocês aí também. Para a semana que vem, então a gente começa segunda-feira, já corrigindo a prova. Então provavelmente vocês já vão ter o feedback das respostas na quinta-feira ou na quarta-feira, 1h. Não tem problema, pessoal. Até eu estou bem flexível, assim, como a gente já tem várias formas aí, várias fontes. Eu vi que vocês entregaram também de formas um pouco diferentes ali. Não tem problema de ser um tablô um pouquinho diferente, o quadro diferente. O que não pode ser uma coisa completamente diferente, né? Não ser um simplex. Isso não pode. Assim pode ser um pouco diferente. Eu vi que vocês foram expostos no mínimo a uns 3 tipos diferentes de apresentar o tablô. Então seria injusto cobrar uma única forma. Então tá, pessoal. É isso. Então guardo meus comentários a mais aí para a semana que vem, deixar vocês concentrados aí na prova. Então fica o desejo de uma boa prova. E até a semana que vem, então até a segunda que vem. Qualquer coisa também quinta-feira, à tarde, a gente pode falar ali naquele tempo das 3 às 4h30 na sala de permanência virtual. E também, caso tenha uma urgência maior, vocês podem me encontrar, enfim, no Instagram, no chat do Ava, e-mail, ou enfim, sinal de fumaça, sei lá. Tem múltiplos canais de comunicação. É isso. Então tá. Eu vou me despedindo aqui e até mais.